craque. Benja, aqui é o Cleber de Rio Claro, São Paulo. Benja, gostaria da opinião do melhor comentarista aí da mesa, Sormani. Sormani, na sua opinião, você acha que o Flamengo não deveria entrar com o Hever e Donati na zaga para Libertadores? Gostaria da sua opinião. O Hever o quê? Hever e Donati, a dupla do Flamengo. Antes de você responder, nós somos de Rio Claro, interior de São Paulo, flamenguense. Tem muito torcedor do Flamengo no interior de São Paulo. A tua fase é o quê? Minha fase está muito... Eu me recuperei. Tá como hoje? Tá, olha... 70%. Eu acho que eu tô vivendo um grande momento. Top. O Pascoal, como ele tá fazendo? O Pascoal não quero falar, porque senão ele vai perder a confiança. Sim. Ele tá muito... Imagina se ele tivesse bem, hein? Ele tá inseguro, isso. Hever e Donati na Libertadores? Eu faria isso. Eu faria exatamente isso. Eu tiraria Aliás, o Rafael Vaz foi rebaixado 2 vezes com o Vasco. 2 vezes. Foi uma vez só, não. 2 vezes. E aquilo que foi até o Bernardo falou aqui ontem, ele pegou, daí chutou. Eu contei. O primeiro jogo do Flamengo, um amistoso que o Flamengo fez, foi contra o Vila Nova, em Goiânia. Eu estava assistindo o jogo. A primeira bola chegou no pé do Rafael Vaz, a primeira bola. Ele estava sozinho. Aí o cara veio em cima dele, do lado dele estava o Hever. Ele pegou, pum, deu um bico pra frente. Pô, toca pro cara, gente. Começa a jogar de trás. É o que nós estamos falando aqui agora. Qualidade. O chutão favorece a defesa. Não tem qualidade. E outra coisa, Donati tem experiência de Libertadores. E Libertadores é feito pra gente grande. E o argentino sabe jogar esse time de competição. Então eu concordo com o nosso amigo de Rio Claro. Como é que ele chama, Benja? Esqueci o nome dele. Eu jogaria com Hever e com Donati. Rafael Vaz seria um ótimo reserva e ponto. Até com um certo exagero na linha. Você jogaria com Hever e Donati? Hever e Donati. Só que o Donati parece que não tem muito prestígio com o treinador do Flamengo. Pego no pé dele, exatamente como o Márcio Araújo. Até no comecinho da temporada, mas é bom jogador, que se o Flamengo não fosse ficar com o Donati, que pudesse emprestar, por exemplo, o Corinthians estava precisando de zagueiro. Mas fez tanto esforço para contratar esse jogador. O Donati fez um esforço tremendo, foi brigado da com os caras da concentração Argentina. Foi Flamengo. Abriu mão do dinheiro que tinha que em receber. Florianópolis, na minha opinião, não sai da cabeça ainda do técnico do Flamengo. Mas ele não falhou. Mas é uma grande bobagem. Então, pra mim também é uma Mas grande não é possível bobagem. só aquele jogo. Não é possível. Porque não a gente começa a pensar, por que não ele? Mas não é possível. Por que o Vaz? Porque ele é muito bom zagueiro, eu lembro dele, poxa. Vamos com a Daniela Boaventura. Daniela Boaventura no Ninho do Urubu. Isso. É o carnaval. Sumiu. Bob na língua, isso aí. Põe o Bob na língua, vê se você consegue falar. O meu NH sumiu. Não. No Ninho do Urubu com informações do Flamengo. Vamos lá, Dani. Arena das Dunas, Pacaembu, Raulino de Oliveira, Mané Garrincha. Sabe o que todos esses estádios têm em comum? Foram palcos de Flamengo e Fluminense no ano de 2016. A expectativa agora, na final da Taça Guanabara, é que o clássico volte para o Rio de Janeiro. Amanhã, uma reunião entre a FERJ e os clubes vai definir se ele pode ser feito ou não com torcida mista e no Engenhão. O Maracanã já foi descartado nessa manhã pelo presidente Eduardo Bandeira de Mello. Fla-Flu domingo do Maracanã, eu acho que é muito difícil, não existe nem a aprovação ainda das autoridades policiais. Eu li ainda há pouco uma declaração do Major Silvio de que seria impossível. Então não vamos sonhar com isso, vamos trabalhar com o Fla-Flu em outro lugar. Minha vontade sim é que seja no Rio de Janeiro, que tenha um grande público, que tenha bastante torcida, que seja um grande clássico, que seja um jogo maravilhoso, porque eu acho que é isso que nós precisamos, né? De grandes jogos, grandes partidas, grandes públicos. O Flamengo voltou a treinar nessa terça-feira, depois de 2 dias de folga, 28 de fevereiro, que também marca o aniversário de Diego, jogador importante para a equipe, que chegou e já tem 10 gols marcados desde que passou a vestir a camisa rubro-negra. Já comemoramos o aniversário dele, já brincamos, não demos ovada não, mas já brincamos muito. Mas acho que é um grande jogador, né? A gente sabe aí da qualidade dele, é indiscutível, é um grande jogador, um grande líder e também uma grande pessoa. Um grande líder e também uma grande pessoa. O que também chamou a atenção por aqui hoje foi a volta do goleiro César, que estava emprestado à Ferroviária, no interior de São Paulo. Já voltou a treinar com os companheiros. A gente sabia que deveria chegar alguém desde a saída do Paulo Vitor. E o time paulista não criou nenhum tipo de problema para devolver César ao Flamengo. Ele tem contrato por aqui até o final de 2020.
2018. O time que vai entrar em campo no Fla-Flu ainda é bastante cedo para a gente dizer, mas o técnico Zé Ricardo não tem desfalques. Ele tem jogadores sentindo algumas lesões, mas o Everton hoje já voltou a campo, já treinou com os companheiros. O Mancoejo ficou na academia, ainda sente um pouquinho de dor na posterior de coxa, mas também não deve preocupar para a partida. Do Ninho do Urubu, Daniela Boaventura para o Fox Sports. Obrigado, Daniela Boaventura. Felipe Facincani. Cá estamos nós de novo, à véspera de um jogo decisivo, um clássico importante, um clássico tradicional do futebol brasileiro, um Fla-Flu, uma final de Taça Guanabara, hoje, terça-feira, e não sabemos onde será o jogo. Pelo que disse o presidente do Flamengo, certeza absoluta que não teremos o Maraca no domingo. A solução é o Engenhão. Vai ser no Engenhão? O Ministério Público vai ceder à pressão dos clubes para jogar com torcida mista, ou Facincani? Desde ontem, Bejan, que já há uma reunião de todos os envolvidos para a disputa da partida, tanto a Federação Carioca de Futebol, a FERJ, como o presidente Eduardo Bandeira de Mello por parte do Flamengo, o presidente Pedro Abad por parte do Fluminense, o policiamento responsável pelos estádios aqui no Rio de Janeiro, através do senhor Major Silvio Luiz, que hoje está em folga, inclusive. Estamos tentando contato com ele desde a parte da manhã para esclarecer alguns fatos. E um fato que é muito importante é o seguinte, ele teria dado uma declaração a um site aqui responsável por notícias da equipe do Fluminense e dizendo o seguinte, de que é muito complicada uma liberação, uma vistoria para que o jogo seja realizado no Maracanã no próximo final de semana, de que ele necessitaria de pelo menos 4 dias com o grupamento, né, no caso do GEP, que é o Grupo Especial de Policiamento de Estádios, para ter uma obtenção dessa vistoria, um laudo positivo para que a partida seja realizada no Maracanã, já visto que o estádio está em condições de segurança muito precárias, né? Então, no caso, o jogo só poderia ser realizado no estádio Newton Santos, Engenhão, no final de semana. Para a próxima quarta-feira, quando o Flamengo vai entrar em campo com data marcada na Libertadores contra o São Lourenço, dia 8, aí sim, esse tipo de laudo conseguiria sair a tempo para que a partida fosse realizada. Então, existe uma polêmica em cima disso, existe ainda muita situação a ser resolvida por parte do Maracanã, que não é tão simples para o final de semana. Por isso que o jogo só vai ser realizado no Engenhão, caso seja no Rio de Janeiro. Por isso que as vertentes já trabalham desde ontem e amanhã batem o martelo em cima desse assunto. Mas, ô Facincani, pelo teu feeling, será no Engenhão? Meu feeling é Engenhão. O meu também, Pascoal. O Felipe, você esteve lá no tribunal, lá no Tribunal de Justiça, lá, sentindo o clima, conversando com as pessoas. Você acha que esse quadro da torcida mista pode ser revertido? Pode ter torcida mista nesse final de semana? Você sentiu alguma coisa ou a coisa é mais inflexível do que a gente pensa? Não, a questão foi a seguinte, Pascoal. Na semana passada havia o carnaval aqui no Rio de Janeiro. Aliás, estamos em carnaval ainda nesta terça-feira. Mas no final de semana, no sábado, era o principal dia do carnaval, com muitos turistas, o efetivo da polícia praticamente todo ele deslocado para fazer a cobertura da segurança municipal aqui no Rio de Janeiro. Então ficava muito complicado que esse efetivo, né, pudesse também trabalhar em torno de um jogo de altíssimo risco como Flamengo e Vasco. Como neste final de semana os blocos de carnaval já praticamente vão ter se encerrados aqui no Rio de Janeiro, teremos apenas pouquíssimos eventos em relação ao assunto, a polícia pode trabalhar com efetivo maior para o jogo deslocado lá no estádio Newton Santos, Engenhão. Então, a explicação foi essa, com a garantia da segurança toda ela dada, não só pelo GEP, pela polícia, mas também pelos clubes e pela Promotoria de Segurança Pública aqui do Rio de Janeiro, o juiz Guilherme Schilling, que deu a liminar proibindo a realização de clássicos com 2 torcidas aqui no Rio de Janeiro, essa liminar, dada ela com essa garantia de realização da segurança, o jogo pode acontecer normalmente. Ô Facincani, isso aí não pode abrir um precedente, principalmente aqui pro futebol paulista? Que aqui já faz muitos anos que a gente tem torcida. Segundo ano esse. Desde abril do ano passado. Foi a determinação foi abril do ano passado. Não, é porque eu considero torcida única, os 10%. Ah, sim. Entendi. É que eu não considero... É isso aí. Eu me expressei errado, porque 10% para mim é torcida única do mesmo jeito. Até 8%. Né? Então, esses 10% que só vai torcida organizada, para mim é torcida única, né? Por isso que eu falo há muitos anos. Mas você acha que pode abrir um precedente, Facincani, aqui para São Paulo? Porque se os dirigentes do futebol carioca conseguirem isso, será que não vai vir para cá isso aí também? Porque clássico com uma torcida só é chato, é triste, né? Não, é a
falência do futebol, é a falência do futebol, né? Você não ter o seu adversário na casa rival, isso pra mim não existe, é uma vergonha. Agora, em São Paulo, não existe o interesse. Algum dirigente bate no peito, vai à federação, peita como fizeram aqui os dirigentes do Rio de Janeiro. O presidente Eduardo Bandeira de Melo se uniu com o presidente Eurico Miranda, junto com o presidente do Fluminense, o Sr. Pedro Abad, o Carlos Eduardo Pereira do Botafogo também esteve na reunião. Há um interesse mútuo aqui no Rio de Janeiro para que as torcidas participem do espetáculo. Em São Paulo não vejo esse tipo de união, eu não vejo esse tipo de mobilização. Enquanto os 4 dirigentes de São Paulo ficarem com os bracinhos cruzados, achando que tá tudo bem, quanto menos torcedores rivais entrarem em minha casa, menos prejuízo eu posso ter com relação a quebra-quebra, a tumultos externos, então pra mim tá ótimo. Enquanto eles se acomodarem com isso e não garantirem, não fizerem um plano específico para uma mudança nessa real condição do futebol paulista, a gente vai continuar tendo esse tipo de comportamento bizarro pro futebol. Aqui em São Paulo não vai acontecer nunca mais, isso é irreversível. Os clubes não querem, o Corinthians não quer receber a torcida do Palmeiras no seu estádio, porque a torcida do Palmeiras vai lá e quebra as cadeiras. O mesmo acontece ao contrário, não existe. A torcida dividida aqui em São Paulo, esquece, isso nunca mais vai acontecer, né? Os 10%, 5%, pode ser que sim, mas acho difícil porque os clubes não querem. Será que é uma palavra Acho que não, forte, nunca mais, Pascoal, esquece. Ó, E os nunca clubes mais não pode querem ser mesmo. pesado. Nessa Os clubes não encarnação querem. não vai ter. Os clubes não querem. O Facicano tem razão, não há nenhum interesse. E não é que, eu poderia haver, não, ninguém quer. Você esquece, esse assunto saber? é morto. Eu acho que Morto eles enterrado. agradeceram. Sim. Não é que eles não querem Eles saber, querem que isso agradeceram. continue assim, inclusive. Vamos ver com o Flávio Vinick. Olha, uma matéria interessante.